Começando um vídeo novo aqui no canal, e hoje eu vou te mostrar como eu faço a produção de caixas para abelha sem ferrão. O objetivo aqui não é ensinar a falar sobre abelha sem ferrão, muito pelo contrário, o objetivo é falar sobre marcenaria. Então eu vou te mostrar como pegar a madeira bruta, beneficiar ela e construir uma caixa como essa daqui. Então, na pior das hipóteses, você vai aprender alguma coisa nova sobre marcenaria no vídeo de hoje. Bom, eu vou começar mostrando aqui alguns detalhes da caixa para você entender durante o processo o que está sendo feito, para você entender um pouco da lógica da montagem, do beneficiamento da madeira. A tampa e o fundo da caixa são feitos exatamente do mesmo jeito. São pedaços de madeira cortados e colados aqui com duas travessas aqui para dar o reforço na parte superior. Então são pedaços de 4,5 centímetros de espessura aqui, com 3 centímetros de altura. Nesse caso eu uso a mesma madeira que eu uso para fazer os módulos aqui, então por uma questão de aproveitamento eu vou cortando ela em 3 centímetros para fazer a tampa e o fundo da caixa. A caixa é dividida em 3 módulos, então tem aqui o módulo de melgueira superior, o módulo de sobreninho, que é o intermediário, e o módulo de ninho, que é a parte onde fica o fundo fixo, no caso da minha fabricação aqui. O fundo, então, como eu mencionei, é o mesmo processo de produção da tampa. E aqui os módulos, eles têm a seguinte medida. Interno aqui eu tenho 16 por 16, só que por uma questão estética, eu corto 2 pedaços menores aqui de madeira, 16 por 16, e aqui eu corto 2 de 25, porque eu tenho a madeira de 4,5 centímetros de espessura. Isso faz com que a frente da caixa fique única. Você tem aqui um módulo com a frente única, não aparecem as emendas da madeira aqui na lateral. Então por isso que eu faço dessa forma. 2 pedaços maiores e 2 pedaços maiores. A divisória desses módulos aqui é feita de plástico, depois eu passo mais detalhes. Então, como eu já mencionei, a minha madeira é 4,5 centímetros de espessura. E por que eu faço com 4,5? Para começo de conversa, a madeira que eu compro para fazer essa caixa, ela tem 5 por 15 centímetros por 5,5 metros de comprimento. Essa é a madeira que eu compro, eucalipto no caso. Como ela é cortada verde ainda, ela é cortada com 5 centímetros, ela vai encolher um pouquinho no processo de secagem e depois eu passo na plana até chegar em 4,5 centímetros. Então eu consigo deixar ela com um acabamento bom aqui e todas padronizadas em 4,5. Bom, a primeira coisa que eu faço é cortar pedaços de madeira para facilitar o beneficiamento. Como eu tenho ferramentas de uso hobby aqui, nada industrial, eu tenho que trabalhar mais cauteloso um pouquinho. Eu não posso simplesmente sair colocando prancha de eucalipto na minha plana ou na minha serra, que não vai dar certo. Então como que eu faço? Cada módulo é composto, nesse caso aqui, por 2 peças de 16 centímetros de comprimento e 2 de 25 de comprimento. Tá? Então 50 mais 32, 82 centímetros. Para ter uma folga para esquadrejar as pontas para fazer os primeiros cortes, eu corto todos os pedaços de madeira com pelo menos 85 centímetros, então a minha base é 85, se tem alguma rachadura aumenta um pouquinho, mas 85 centímetros, que daí é o tamanho que eu preciso para construir um módulo de caixa. Na verdade 2, porque 15 centímetros, aqui eu corto 7, então eu posso aproveitar para cortar 2 peças por pedaço de madeira. Mas o primeiro passo é fracionar a madeira para facilitar o beneficiamento. O segundo é usar a plana de desengrosso para deixar a madeira na espessura que eu vou utilizar para a construção da minha caixa. No caso aqui, 4,5 centímetros de espessura. Então eu passo na plana de ambos os lados. Um lado eu tento deixar perfeito, plano, e o que sobra de espaço até os 4,5 centímetros eu passo do outro lado. Nem sempre ambos os lados ficam com um aplanamento perfeito, porque às vezes falta madeira para você conseguir fazer ela ficar aplanada dos dois lados, mas eu preciso que um dos lados fique perfeito. Na sequência, com a madeira aplanada, eu preciso regularizar uma das bordas desse pedaço de madeira para conseguir então ter uma base de apoio para passar na serra circular de bancada e daí tirar os pedaços que vão ser o tamanho do meu módulo. No caso aqui eu estou usando 7 centímetros para essa caixa em específico. Essa regularização da borda, ela deveria ser feita numa plana desempenadeira, só que é uma ferramenta que eu não tenho e não pretendo comprar. Então eu fiz um gabarito para usar na minha serra de bancada que permite que eu faça um desempenho dessa borda de madeira na própria serra de bancada. Não fica perfeito, mas fica muito próximo. Então eu consigo fazer um trabalho muito decente usando uma ferramenta que eu já tenho aqui na minha oficina. Depois dessa regularização dessa borda, eu vou ter 2 faces em 90 graus, uma com a outra. Então eu vou ter um lado que foi aplanado no desengrosso e eu vou ter um lado que foi desempenado, nesse caso na serra de bancada. Então eu tenho superfície e base de apoio para passar na guia paralela da serra de bancada e tirar os pedaços que eu vou precisar para a montagem dos módulos da minha caixa.
Agora eu vou acertar a guia paralela da minha serra de bancada para a largura que eu vou utilizar. Nesse caso aqui eu estou usando 7 centímetros, então eu vou conseguir tirar de algumas peças dois pedaços de 7 centímetros e algumas não vai ser o suficiente. Mas isso não é problema porque eu vou usar essa madeira de outra forma na sequência. Então eu vou tirar aqui pedaços de 7 centímetros cada dessas madeiras que eu já fiz. O aplanamento no desengrosso e na sequência o desempenamento de uma das bordas na serra de bancada. Alguns desses pedaços de madeira vão me permitir tirar duas tiras de 7 centímetros cada, então eu vou conseguir utilizar 100% da madeira praticamente. Porém, algumas não dão esse tamanho. Essas que não dão o tamanho, eu posso fazer módulos menores para a melgueira da caixa, por exemplo, ou no meu caso aqui, eu uso para cortar tiras de 3 centímetros que eu vou usar para a fabricação da tampa e do fundo das minhas caixas. Isso também me deixa um aproveitamento da madeira perto dos 100%. Com a madeira toda serrada no comprimento, é hora de fazer os cortes transversais, ou seja, tirar os pedaços que vão ser usados para a construção da caixa. Eu uso para essa caixa aqui pedaços de 25 e de 16 centímetros. Cada pedaço de madeira que eu tenho aqui preparado me permite tirar 2 pedaços de 25 e 2 de 16. Então é isso que eu vou fazer agora. Usando um gabarito para corte transversal na serra de bancada, eu vou cortar os pedaços de 25 primeiro e na sequência depois eu vou cortar os pedaços de 16. Mas agora é só fazer os cortes transversais para tirar todas as peças necessárias para fazer a montagem da caixa na sequência. E tem também a madeira para a construção da tampa e do fundo, que também vai ser de 25 centímetros, então eu posso aproveitar e cortar toda ela numa única regulagem do gabarito. Agora eu tenho toda a madeira que eu preciso para a construção da minha caixa beneficiada. Só faltam as travessas da tampa e do fundo, mas isso eu corto depois com restos do que vai sobrando da construção. Para a montagem dos módulos é importante você fazer isso em cima de uma superfície plana, então eu tenho uma porta velha de armário aqui, inclusive que eu achei no lixo, que eu uso para fazer a montagem. A montagem é feita da seguinte forma, são 2 pedaços de 25, que são frente e trás da caixa, do módulo, e 2 pedaços de 16, que são as laterais. Essas peças são unidas com cola. É importante que a cola seja espalhada em toda a superfície que vai ter contato uma com a outra para que a aderência seja boa, seja duradoura. Depois que você junta as peças com cola, eu aqui coloco um grampo de aperto até que eu faço a fixação definitiva dela. Eu uso um pinador pneumático, mas eu já montei muita caixa com prego e muita caixa com parafuso também. Então são questões aí que você pode adaptar de acordo com aquilo que você tem disponível. O pinador dá muito mais produtividade, você consegue fazer muito mais em menos tempo. Então o processo agora só se repete. São 2 peças de 25, 2 de 16, cola nas pontas, aperta com um grampo e grampeia com o pinador ou prega ou parafusa. Para fazer a montagem da tampa e do fundo da caixa, serão usados os pedaços de 3 centímetros aqui. Então eles vão ser colados um ao outro até dar o tamanho que eu preciso para minha caixa. Sempre sobra um pouquinho, então depois tem que cortar o excesso. Todos esses pedaços vão ser colados. Novamente é importante espalhar a cola por toda a superfície que vai ter contato. Depois de aplicada a cola, vai ser prendida com grampos até a secagem completa, até a cura completa da cola. Aqui você precisa tomar 2 cuidados. O primeiro deles é não apertar demais os grampos para que essa madeira não entorte, ela não comece a subir na parte central ali. E também colocar um peso em cima dela durante a secagem. Então você aperta nas laterais com os grampos e coloca algum peso em cima e deixa ali até a cura completa da cola. Eu normalmente deixo de um dia para o outro antes de utilizar essas peças. Bom, agora a gente pode partir para a montagem final da caixa. Primeira coisa, eu vou pegar então essas bases que eu fiz, que vão ser fundo e tampa da caixa, vou medir isso e vou cortar o excesso lá na serra de bancada usando aquele gabarito de corte transversal ou até a guia paralela para fazer esse corte. Uma vez que eu ajustei do tamanho, vou pegar um dos módulos que foi previamente montado e vou fixar uma dessas peças na parte de baixo dele. Eu vou usar aqui cola e pregos, e eu fiz pré-furos para colocar os pregos para não lascar essa madeira na hora de pregar. Pode ser com parafuso também, não tem problema nenhum. Para reforçar essa peça do fundo, que é uma colagem de vários pedaços, eu vou colocar 2 travessas aqui. Isso aqui eu pego sempre retalho de madeira, então tudo que está sobrando aqui eu vou usando para fazer esses retalhos, então não tem uma medida exata. E eu vou colar e pinar isso na parte de baixo da caixa como um reforço. É importante colocar um prego, um pino em cada uma das ripas dessa base para garantir uma firmeza, uma rigidez maior dessa estrutura com o passar do tempo. Essas ripinhas de reforço são colocadas na tampa também da mesma forma. Os módulos que vão acima desse primeiro, que é o fundo da caixa, que é o módulo inicial, eles têm uma divisória, nesse caso aqui eu uso PS, poliestireno, de 2 milímetros de espessura.
Então, para colocar isso de uma forma que fique escondido dentro da madeira, digamos assim, eu faço um rebaixo na parte de baixo de cada um dos módulos usando uma tupia com uma fresa reta com rolamento. Então eu faço um pequeno rebaixo para, na sequência, esse PS ficar alinhado com o nível da madeira. Agora eu preciso então cortar os pedaços do tamanho adequado de PS para fazer as divisórias dos módulos. Nesse caso aqui, como a tupia faz esse rebaixo com cantos arredondados e eu preciso de qualquer forma fazer furações para a passagem das abelhas entre um módulo e outro, eu aproveito e corto os cantos em 45 graus ali numa distância e quebro essa pontinha fora, corto essa pontinha fora. Isso me evita o trabalho de ter que fazer com formão o canto do rebaixo e eu já tenho a furação para a passagem das abelhas, então eu ganho em produtividade fazendo dessa forma. Depois que essas peças de PS estão cortadas, é só fazer a instalação delas na parte de baixo de cada um dos módulos. Eu uso o pinador pneumático pela questão da produtividade, mas dá para fazer também com prego e martelo sem problema algum. Alguns módulos têm um furo central também para passagem, então nesse caso aqui eu faço com serra-copo do tamanho adequado para cada tamanho de caixa que eu produzo. Para finalizar, a última coisa que precisa é fazer o furo de entrada, a porta de entrada da caixa, digamos assim. Nesse caso aqui eu vou fazer com uma broca de 20 centímetros e ela vai ser centralizada. E tá aí uma caixa completa para abelha sem ferrão construída, faltando apenas o acabamento, que daí fica a critério de cada um. Bom, você acabou de acompanhar o processo de produção dessa caixa aqui e eu fiz usando todas as ferramentas e recursos que eu tenho aqui na minha oficina. É uma oficina hobby, mas essa caixa aqui em específico eu faço para comercializar, então eu tiro um extra aí trabalhando nas minhas horas de folga. Por isso que eu usei todos os recursos disponíveis aqui. Mas é possível fazer usando ferramentas mais simples e até ferramentas manuais. Aliás, se você quiser que eu mostre esse mesmo processo aqui, usando o menor número possível de ferramentas e ferramentas mais básicas um pouquinho, comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo. Se tiver uma demanda interessante, eu gravo ele para você, mostrando passo a passo de como fazer uma caixa sem usar todas as ferramentas que você viu nesse vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida específica sobre o que foi mostrado nesse vídeo, comenta aqui também, dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo, e se tiver muita demanda eu faço também um vídeo só para responder dúvidas que vocês deixarem aqui. No mais, muito obrigado e eu vejo você numa próxima oportunidade.